Pré-Escola 1, Unidade 4, Episódio 6. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje vai ter muita leitura, vamos aprender muitas palavras novas. Vai ser muito divertido e vamos conhecer também novos lugares. Hoje nós vamos brincar com os livros. E você? Já está com o seu material? Todos prontos? Então vamos começar. Vamos cantar comigo? A anel, B de bola, C de casa, B de dado, E de escola, F de foca, G de gato, H de hipopótamo, I de igreja, J jacaré, K de caixa, L de limão, M de mamão, N de navio, O de ovo, P de pato, Q de queijo, R de rato, S de sapo, T de tatu, U de urubu, V de vaca, W hammer, X de Charlie, Y de Ivone, falta uma letra, vamos dizer, é o Z de zebra do nosso ABC. que legal! Adorei! A letra do dia é F. F de fada. F de foca. F de feijão. F de formiga. Brincando com as palavras. Oi, crianças! Sejam bem-vindos a mais um Brincando com as Palavras. Hoje vamos começar um novo texto. Na última aula, nós lemos A Boneca. E hoje vamos começar um texto ainda sobre brinquedos, no mesmo tema do texto das aulas passadas. O nome do texto dessa aula de hoje é A História dos Brinquedos. Você sabe quando é que os brinquedos foram inventados? Você tem alguma ideia? Quando será que os brinquedos foram criados? Vocês sabem, alfabeto? Quando foi que inventaram a bola? Quando foi que inventaram a peteca? Quando inventaram as bonecas? Desde quando existem bicicletas? Vamos descobrir? Pois bem, os brinquedos, eles existem há muitos anos. Dizem que os primeiros brinquedos existem desde que o homem existe. Sim, porque desde sempre os homens e as mulheres e as crianças inventaram objetos para brincar. Criaram objetos que pudessem acompanhá-los nos momentos de brincadeira. É sim. Então eu vou ler para você esse texto de hoje e ele vai dar informações, é um texto informativo sobre a história dos brinquedos e especialmente a história da bola. Vamos ouvir? História dos brinquedos. Você já inventou algum brinquedo? As crianças inventam não só brinquedos, como também brincadeiras a toda hora. Isso mesmo, elas têm uma super imaginação. Mas saiba que as crianças do passado não eram diferentes. Existem brinquedos com os quais você brinca hoje e que foram inventados há muito tempo. A bola. É claro que no tempo do seu avô, as crianças jogavam bola. No tempo do seu bisavô, também. Mas será que o seu tataravô jogava? Será? É uma boa pergunta. Bom, se ele não jogava, não era por falta da gorduchinha. Na verdade, a bola já existia no Japão
há 6.500 anos e era feita de bambu. Na Grécia e Roma antigas, as crianças já brincavam de bola. Elas eram feitas de couro e recheadas de crina de cavalo ou penas de aves. Às vezes, usava-se até bexiga de boi. Mas a bola de plástico, como você conhece, só passou a ser fabricada depois de 1950, com a fabricação do plástico em escala industrial. Interessante, não é? Então, o que esse texto fala? Ele conta pra gente quando os brinquedos foram inventados. Ele começa com uma pergunta. Começa perguntando assim: você já inventou algum brinquedo? E aí em seguida ele fala que as crianças inventam não só brinquedos, como também brincadeiras a toda hora. E aí depois ele diz: será que isso é de agora? Não é. As crianças têm uma super imaginação e elas sempre inventaram brinquedos. As crianças do passado não eram diferentes. Ele diz assim aqui no texto, porque elas também criavam brinquedos. E aí ele conta detalhadamente, esse texto, a história da bola, que é um brinquedo milenar. A bola existe há 6.500 anos. É muito tempo. Então ele pergunta assim: no tempo do seu avô, as crianças jogavam bola. No tempo do seu bisavô também. E aí vem a pergunta: será que o seu tataravô jogava? E a resposta é sim, porque a bola existe há 6.500 anos. Há muito tempo. E aí ele fala o seguinte: se ele não jogava, não era por falta da gorduchinha. Gorduchinha é o apelido da bola. O apelido da bola. A bola às vezes é chamada de gorduchinha, por ser redondinha, fofinha, macia. E aí no texto aqui também diz que a bola já existia no Japão e era feita de bambu, mas que na Grécia e na Roma antigas as crianças brincavam de bola, mas elas já eram feitas com couro e eram recheadas com crina de cavalo ou com penas de ave, ou às vezes até com a bexiga de um boi. A bexiga de um boi, o órgão do boi em que fica armazenado o xixi. Sim, usavam esse órgão para rechear as bolas. Então agora eu quero te contar mais histórias semelhantes a essa sobre outros brinquedos. Escuta só, vamos ouvir como surgiram os brinquedos mais populares, começando pelas bonecas. Até a década de 30, até 1930, as bonecas eram feitas com pano, por costureiras e por artesãos. As primeiras estatuetas de barro, no entanto, foram feitas há pelo menos 40.000 anos, na África e na Ásia, e essas estatuetas eram usadas em rituais. A transição das bonecas para brinquedos possivelmente ocorreu no Egito há 5.000 anos. As bonecas são muito antigas também, há 5.000 anos. Isso mesmo. Agora vamos ouvir sobre os carrinhos. Veja aí alguns carrinhos. Carrinhos feitos de madeira foram os primeiros. Eles surgiram junto com os automóveis de verdade no início do século XX. Com o passar dos tempos, o material usado para fabricar os carrinhos mudou. E mudou muito. Hoje eles são feitos de plástico, de metal ou de acrílico. Alguns têm controles remotos, tudo muito moderno. Mas os tradicionais carrinhos de madeira até hoje podem ser encontrados. Já o autorama, ele foi inventado muito depois, aquela pista com carros, lá na década de 50, 1950.
Agora vamos ouvir sobre as caixinhas de música. Olha só uma imagem de caixinha de música. Os suíços criaram as primeiras caixinhas de música há muitos e muitos anos, em 1770. Utilizando o conhecimento que tinham sobre joalheria, eles criaram um mecanismo que um pente com dentes de metal vai dedilhando um cilindro que gira, movido por pecinhas de relógio. Agora vamos ouvir sobre os bichinhos de pelúcia. Quando será que se inventou bichinhos de pelúcia? Quando foi? Olha aí uma imagem de um dos primeiros bichinhos de pelúcia. Esse foi criado na Alemanha em 1903 e era um ursinho chamado Ted. E a bicicleta? Quando você acha que a bicicleta foi inventada? Olha só, a imagem de uma bicicleta bem antiga. A bicicleta foi inventada em 1790. Um conde francês criou um celerífero, que significa transporte rápido. Era uma bicicleta de madeira que ainda não tinha pedais nem correntes e ela era empurrada com os pés no chão. Observe agora uma pipa. A pipa, há cerca de 1000 anos antes de Cristo, já era utilizada como forma de sinalização. Mas ao chegar ao Brasil, a pipa se tornou uma forma de diversão. Agora observe a imagem de um peão. Nós vimos um peão na aula passada. O peão foi criado há cerca de 3000 anos antes de Cristo, lá na Babilônia. Os peões eram feitos de argila e tinham as bordas decoradas com formas de animais ou formas humanas, ou ainda em relevos feitos no barro. Muito bem! Quantas histórias, hein? Quantas histórias os brinquedos têm? Há quanto tempo os brinquedos existem? Eu estou impressionada! A bola existe há 6.500 anos. As bonecas há 4.000 anos. A bicicleta, os peões, a pipa. Todos os brinquedos muito antigos. Os nossos avós, nossos tataravós, os avós dos nossos tataravós, todos eles brincaram com brinquedos semelhantes a esse. Muito interessante, não é? Eu vou ficando por aqui hoje e você vai fazer uma atividade sobre essa história dos brinquedos. Um beijo. Tchau. Brincando de aprender. Olá, pessoal! Olá, Alfa! Olá, Beta! Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos ao Brincando de Aprender. No último Brincando de Aprender, nós fizemos uma atividade incrível, não foi? Nós falamos sobre os nossos brinquedos favoritos e nós brincamos de jogo da velha, lembram? No nosso livro de atividades, tivemos que desenhar o nosso brinquedo favorito. Vocês conseguiram desenhar o brinquedo favorito de vocês? Vamos ver? Eu vou mostrar a minha atividade. Essa é a minha atividade. Eu desenhei o meu brinquedo favorito. Quem aí reconheceu? É isso mesmo, é o meu cubo mágico. Eu adoro o meu cubo mágico. É muito difícil, eu demorei muito tempo para aprender. Agora que eu sei resolver ele, é o meu brinquedo favorito. E o que vocês desenharam? Desenhou sua bicicleta? Muito bem! Eu também adoro a minha bicicleta. E você? A sua bola de futebol? A sua boneca? Muito bem! A sua casinha. E você, o que desenhou? Um jogo da velha? Um telefone de lata. Alô? Acho que a Denise não está. Tem muitos brinquedos divertidos aqui. Vocês desenharam muitas coisas diferentes. Tem bola, tem bicicleta,
corda, peão, tem bolinha de gude, várias coisas diferentes aqui, patins, patinete. Muito bem, pessoal. Todo mundo desenhando seus brinquedos favoritos. Foi muito divertido brincar com vocês assim. Agora que nós já falamos sobre a atividade da aula passada, vocês devem estar se perguntando: Bruna, e o que nós vamos fazer hoje? E pessoal, hoje a Denise não leu a história da boneca. Vocês lembram da história da boneca, né? Das duas meninas que brigaram pela boneca e a coitadinha da boneca acabou estraçalhada no final, toda rasgada e mais ninguém podia brincar com ela. Mas ela não leu esse texto. Não estamos mais falando da boneca. Estamos falando de quê? Ela leu um texto falando sobre a história dos brinquedos. E o que tinha nessa história? A origem do que eram feitos. Primeiro ela falou sobre a bola, não é? A bola já tem muitos anos. Foi criada... o quê? Há 5 mil, 6 mil, 10 mil anos atrás? Ai, muito tempo. Tem muito tempo que a bola foi criada. Nem sei quanto. A primeira bola era feita de bambu? Como assim? E foi feita há 6.500 anos atrás? É muito tempo, pessoal. E que outros materiais a bola foi feita ao passar dos anos? Na Grécia era feita de couro e recheada de crina de cavalo. Estranho, né? E a bola que nós conhecemos hoje em dia? Só depois de 1950? 1950? Tem 50, 70 e poucos anos aí. É bastante tempo, mas não é 6.500 anos. 6.500 anos é muita coisa, gente. E a Denise também falou da história de outros brinquedos, não é? Que brinquedos ela mencionou? Ela falou das bonecas, carrinhos, caixinhas de música. Muito bem. Falou da bicicleta, eu ouvi, sim. O que mais? Ela falou da pipa e do peão também. E esses brinquedos também existem há muitos anos. Alguns há milhares de anos já. Os brinquedos são muito antigos, né? Mas é muito divertido saber a origem de alguns brinquedos. Como eu contei pra vocês, a atividade da aula passada eu desenhei o cubo mágico, né? E vocês sabem a origem do cubo mágico? Vamos falar sobre isso? O cubo mágico também é chamado de cubo de Rubik. Rubik era o nome do cara que criou. Ele era um professor e arquiteto. Sabe em que ano ele criou? Em 1974. Tem bastante tempo, mas não é milhares de anos, né? Mas é um brinquedo muito inteligente. É um quebra-cabeça tridimensional. Ele tem muitos lados, ele mexe e ele se mistura todo. E é muito difícil de conseguir deixar ele assim, com todas as cores no lugar. O cara que criou demorou 1 mês para resolver. Imagina eu demorei muito tempo, pessoal, vocês não têm ideia. O cara que criou demorou 1 mês. 1 mês para resolver esse quebra-cabeça muito difícil. Legal, né? Vamos falar sobre os materiais que as coisas são feitas. O cubo mágico geralmente é feito de plástico. E às vezes ele tem tamanhos diferentes, tem uns que são maiores, uns que são menorzinhos, assim, pequenininhos. O meu é tradicional. Tem uns que tem mais lados, uma coisa muito mais complicada. Se eu já demorei para fazer esse, imagina os outros que são mais difíceis. O meu jogo da velha é feito de palitos coloridos e os círculos e os quadrados e X são feitos de papel. Vamos falar outros brinquedos. O meu telefone de lata é feito de lata. Uma lata reciclada. E o fio do meu telefone, que vai até a sala da Denise, ele é feito de barbante. Barbante colorido. Pense em outros brinquedos. As minhas letrinhas, que nós usamos para escrever os nomes, bem aqui na frente, elas são feitas de madeira. Muito legal também, né? E a nossa massinha? Ela é feita de farinha, sal,
água, óleo e, o mais especial, corante para deixar ela bem colorida. Legal, não é? Cada brinquedo é feito de um material diferente. E nós podemos pesquisar isso na internet, perguntar para os nossos pais para descobrir isso, saber do que os brinquedos são feitos e as suas origens. Agora que nós já falamos a origem dos brinquedos, mencionamos o cubo mágico e de onde ele veio, vamos partir para o livro de atividades? Vocês lembram do nosso livro, não é mesmo? Esse livro cheio de folhas. Ó, ele é feito de papel. Esse livro repleto de brincadeiras legais para nós. Nós já fizemos muitas atividades, não é, Alfa? E hoje nós vamos fazer o quê, Beto? Mais uma atividade incrível. Agora, chegou a hora tão esperada. Alfa, Beto, vocês estão prontos? E vocês, criançada, estão prontos? Então eu vou contar até 3. 1, 2, 3, abram os livros. Livros na página 71. Pessoal, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Tem uma bola de futebol e tem várias coisas diferentes. Uma pena, papel, crina de cavalo, couro, pedra e bambu. Qual será a atividade de hoje? A atividade de hoje é: as bolas já foram diferentes. É verdade, nós aprendemos isso hoje. As bolas eram feitas de outros materiais. Aqui embaixo tem as instruções. Eu vou ler para nós. De acordo com o texto A História dos Brinquedos, as bolas já foram feitas com diversos materiais. É verdade, a Denise leu para nós e nós descobrimos que já foi feita de couro, crina de cavalo, bambu... muitas coisas diferentes. Observe os materiais ilustrados aqui. Os materiais são esses aqui: pena, papel, o couro, a pedra, a crina de cavalo e o bambu. São os materiais. Qual você conhece? Onde você já viu? Nós temos que pensar nisso. Responder essas perguntas. Observe os nomes desses materiais e as letrinhas que são usadas para escrevê-los. Então nós vamos observar cada nome de cada material para ver as letras também, para saber quais nós conhecemos. Lembrando do texto, marque com um X aqueles que já foram usados para fazer bolas. Entendi. Então, primeiro, nós vamos observar todos os materiais, observar como a palavra de cada um é escrita e ver as letras. E depois vamos lembrar do texto que a Denise leu com muito carinho para nós e vamos lembrar de cada material que as bolas já foram feitas. Vamos marcar como X, nesses quadradinhos, os materiais que já foram usados para criar as bolas, para fazer as bolas. Será que as bolas já foram feitas de pena? Ou de papel? De pedra? Não sei. Crina de cavalo? Couro? Bambu? Acho que sim. Então, primeiro, vocês vão lembrar de tudo que nós fizemos hoje. Sobre o texto que a Denise leu e sobre todos os outros brinquedos e suas origens. Sobre o cubo mágico e a origem dele também. Depois, vocês vão observar o livro de atividades, observar todos os materiais e marcar com um X aqueles que já foram usados para fazer as bolas. Depois, vocês podem ver os materiais, ver quais vocês já conhecem, se conhecem outros brinquedos ou coisas feitas desses materiais. Podem ver como cada um deles é escrito, com que letras e ver quais vocês conhecem. Está bem? É uma atividade bem legal. Então eu vou fazer aqui com o Alfa e com o Beto. E vocês façam aí também. Com muito cuidado, muita atenção e muito capricho. Combinado? Então está combinado. Não esqueça de trazer no próximo Brincando de Aprender. Obrigada pela companhia e eu não vejo a hora de estarmos juntos novamente, brincando e aprendendo. Tchau, crianças!